Vamos iniciar a nossa aula. A nossa aula é contínua, tá? A gente começou estudando a força magnética. Nós estudamos, na verdade, primeiramente o campo magnético, depois a força magnética e o fluxo magnético. Então a gente está seguindo, seguindo essa ordem na hora de estudar. Então, só recapitulando algumas coisas sobre o campo magnético, vamos verificar o seguinte: o campo magnético ele pode estar associado a fio e como tal, né, por, por efeito aí de estar sendo associado a fio, nós podemos ter como essa relação que vocês estão vendo agora na imagem, tá? Aqui nós temos o sentido da corrente elétrica, tá? De baixo para cima. Nós temos aqui o R, que representa a distância aqui da projeção do vetor campo magnético. Aqui está indicando para a gente que o sentido é no sentido anti-horário, tá? Ó, esse aqui seria o sentido anti-horário. E aqui tem uma imagem para indicar para a gente aí uma perspectiva de como isso seria no mundo real, tá? Então aqui nós temos um fio longo e retilíneo, corrente para cima, a distância do campo do vetor campo magnético sendo gerado e o sentido aqui do sentido anti-horário aqui que representa para a gente a como estaria se comportando o campo, tá? A fórmula de se calcular nós temos aqui ao lado. O campo magnético é igual a constante que nós utilizamos, que é o I0, tá? O I representa a corrente elétrica, a intensidade da corrente, o R distância do fio em metros e o B o campo magnético, que é um vetor, tá? Bom, aqui é a fórmula nós calcularmos. Isso aqui, claro, relativo ao estudo com o campo magnético associado a um fio. Nós vimos ainda uma forma de fazer isso utilizando uma espira, isto é, o fio está associado numa forma circular. Deixa eu colocar aqui embaixo para a gente estar dando uma comparada também. E aí vocês podem ver nessa outra imagem. Deixa eu sobrepor aqui. Bom, aí agora nós temos aqui o da espira circular. A única diferença entre a espira circular, vocês podem ver que o desenho real aqui, ó, tem um formato circular, como se fosse um anel. E o fio, além, claro, da relação visual, né, da relação física de serem diferentes, um é um fio reto e o outro é na forma de círculo, aí nós temos uma relação matemática diferente. Aqui a diferença vocês podem perceber que não tem o π da espira e podem perceber também que o raio aqui é o raio da espira e não o raio da distância, né? Apesar de que, nesse caso também, o raio da espira vai estar distante, vai ter essa mesma relação, né? É a ponta da espira distante do vetor campo magnético aqui, que vai estar se encontrando no centro da espira, tá? Então esses aí foram o que nós estudamos, tá bom? O que vai acontecer agora é o seguinte: o próximo que a gente tem seria do solenoide. O solenoide é um conjunto de espiras, tá? Várias espiras. E aí eu passei uma fórmula que não tem na apostila para ela propriamente dito, tá? É utilizado uma relação aí de comprimento para a gente poder determinar o valor associado aí do campo magnético para o caso do solenoide, tá? O solenoide cujo comprimento é muito maior que seu raio, o campo magnético em pontos em seu interior e afastado de suas extremidades é uniforme, isso é, ele não tem mudança, tá? Ele possui um valor único, fixo. Ou seja, o vetor B, o vetor campo magnético, é praticamente constante no solenoide. E aí tem uma formulazinha que eu passei para vocês na última aula, né? Na última aula não, na aula referente a esse conteúdo, que foi o campo, ele é o número de espiras, né, vista no solenoide, vezes a corrente, dividido pelo comprimento do solenoide. Aí eu não estou lembrando se tem um misério aqui. Deixa eu pegar aqui a fórmula, vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui só para tirar essa dúvida aí, para não estar passando fórmula errada para vocês. É isso mesmo.
Vocês podem ver lá no site Brasil Escola, por exemplo, tá? Então é isso mesmo. Isso aqui só a ordem que está diferente, tá? Eu acho que eu devo ter passado para vocês assim: μ0 vezes n vezes a corrente dividido por L, tá? Onde L é o comprimento do solenoide, a distância aqui de uma extremidade à outra. O n é o número de espírias que ele possui e o μ0 continua sendo o mesmo, tá? E aqui o interessante é que dentro do solenoide o campo magnético observe como se fosse um fluido, tá? Passando aqui dentro, ele vai possuir o mesmo valor independentemente da quantidade de espírias, né, do tamanho dele aqui. Dentro ele vai ser praticamente constante, tá? Por isso que é válido fazer as suposições e os cálculos que nós fazemos com ele. Então esse primeiro ponto aqui é uma abordagem em relação ao campo magnético, como calcular, a como a gente obter a orientação, sempre lembrando da regra da mão direita, tá? Polegar no campo magnético, o polegar representa a corrente elétrica e a palma da mão representa o campo magnético. Se a corrente está para cima, você fecha sua mão, direção, sentido que o campo magnético ele tem. Se você aponta para baixo, fecha sua mão e você vai saber se está no sentido horário ou no anti-horário. Sempre usando a mão direita, como a gente havia discutido, tá? Em algumas aulas anteriores. Bom, dando continuidade aqui, vamos ver agora as relações que nós podemos obter a partir da força magnética, tá? Que é a segunda grandeza que a gente vem estudando. A gente começou com o campo magnético e agora a gente parte para a força magnética, tá? Então aqui, ó, vamos começar por essa aqui, ó. Força magnética sobre uma corrente elétrica. Então a gente tem um ímã, um fio rígido, tá, gente? Observe que essa parte aqui, ele é um fio rígido, tá? Para que ele não haja dobras, para que ele permaneça reto. Pois, pra gente, desculpem aí o caminhão, pra gente garantir aqui a passagem de corrente, tá? Ele precisa, lembre-se, ó, a corrente real ela sai do negativo para o positivo, mas convencionalmente, ó, é do positivo para o negativo, ó, o sentido da corrente, tá? A força magnética apontado para cima representa a palma da mão, os dedos agora vão representar o campo magnético e o polegar continua representando aí a corrente elétrica. Por que a gente tem essa representação? Para a gente poder saber o sentido de cada uma dessas grandezas aqui: campo, força e corrente, tá? A relação entre campo, força e corrente é dada por essa representação aqui matemática, por essa observação matemática. E aí a gente tem algumas observações. Primeiro, que é muito importante vocês lembrarem, é o seguinte, gente: seno de 90 é igual a 1, tá? E caso tenha isso aqui, seno de 0 é igual a 0, tá? Então tenham cuidado com os ângulos. Quaisquer ângulos diferentes desse, tá? Lembrando que o de 180 também é 0, mas geralmente nós adotamos valores entre 0 e 90 graus aí, tá? A gente pega sempre o menor valor do ângulo associado a esse estudo. Então, só para deixar isso claro para vocês. Então aqui, qualquer outro valor de ângulo, é importante que vocês saibam o seguinte. Deixa eu pegar algumas imagens aqui para vocês verem, ó. Isso aqui serve tanto aqui para o nosso caso aqui, o nosso estudo aqui, referente ao campo magnético, tá? Quanto também a outros valores, a outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco, o fluxo magnético que vai usar o cosseno. Isso também serve para outros estudos, tanto da matemática quanto da física, que envolvem senos e cossenos. Então, eu acho que ficou pequeno. Deixa eu pegar um maior aqui, que é difícil a gente encontrar um em HD aqui, né? Em alta resolução, para que vocês possam ver. Deixa eu ver se esse aqui fica melhor. Também não ficou grande não, hein? Deixa eu pegar aqui. Bom, acho que vai ter que ser esse aqui. Bom, acho que esse aqui ficou melhor.
dá para vocês verem aqui o que eu quero falar para vocês. Então aqui a gente tem o seguinte, ó. Pessoal, existem tabelas que vão falar para a gente o valor de seno, cosseno, são os mais importantes. Tangente aqui, aparece tangente e cotangente aqui, mas basicamente aqui a gente não usa tanto aqui na física, tá? Não que a gente não use, mas não com tanta frequência igual senos e cossenos, principalmente nessa parte que nós estamos estudando agora, tá? Então existem alguns valores que são padrões, como 0, 30, 45, 60, 90, 120, e esses aqui são valores padrões que não mudam, tá? Então aqui a gente tem valores aqui para os nossos ângulos de seno, cosseno, de tangente aqui, para alguns ângulos. E isso é importante, porque os principais, que são esses aqui, ó, é importante que a gente saiba de cabeça, tá? Não necessariamente de cabeça, mas que a gente saiba montar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz no 2 no 3. E aí aqui o seno começa com 0, ó, 0, 1, 0. 1, 0 é que não existe, tá? Porque não existe tangente de 90. Isso aí eu deixo para a professora de matemática explicar para vocês o porquê que a tangente de 90 não existe. Não existe, bem fácil, né? Tangente, deixa eu explicar para vocês. Tangente de um ângulo é seno sobre cosseno, tá? É só você observar o seguinte: cosseno de 90 é 0 e seno de 90 é 1. Então 1 dividido por 0 não existe. É por isso que aqui, ó, não tem nada, porque não existe, tá? Divisão por 0. Pelo menos não em números reais. Existem, claro, grandezas que nós usamos, né, que divide por 0, mas não é o caso dos números reais. Então, números reais não existe divisão por 0. Então, voltando aqui, é importante a gente saber alguns valores de ângulos. Caso as questões indiquem para a gente valores específicos para ângulos, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar uma tabela aqui que seja mais interessante. Ó, essa aqui vai ser interessante aqui só para mostrar para vocês. Ó, essa tabela que eu estou mostrando para vocês agora, não que as questões tragam sempre isso, mas às vezes é importante que algumas questões eles colocam assim, o ângulo é de 50 graus. Então eles colocam esses valores aproximados aqui, ó, e você pode estar utilizando eles para resolver as contas. Isso não só, tá, gente, com essa parte da física, mas quando a gente também está estudando trigonometria no triângulo retângulo ou no ciclo trigonométrico lá. Então, às vezes as questões falam os valores aproximados para gente, para, digamos assim, porque a dificuldade não é que você tem que calcular o seno e cosseno, mas sim saber calcular aquilo que a questão propõe. No caso, no nosso contexto aqui, é a questão saber calcular aqui a questão da grandeza, nesse contexto aqui, da força magnética, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para nossa imagem original, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu abrir um novo aqui, porque esse aqui vai demorar para poder resetar tudo aí. Então, alguma dúvida até aí, pessoal? Não, por enquanto não. Então, beleza. Então, isso aqui que eu estou fazendo com vocês é só uma recapitulação do que nós já estudamos, para a gente poder dar continuidade. Então, a gente viu até a lei de Faraday, e a proposta é que a gente continue e veja as outras leis, que é a lei de Lenz e algumas relações com o motor elétrico, tá? Mas a gente vai chegar lá já já. Bom, então o próximo ponto seria o quê? A gente justamente analisar agora a força magnética, mas com a perspectiva do uso da velocidade das cargas que se movimentam. Lembre-se que corrente elétrica nada mais é do que várias cargas elétricas que ficam se locomovendo por condutores elétricos, tá? Que podem ser fios ou materiais metálicos, ou mesmo alguns tipos de líquidos e gases, tá? Mas aí existe o formato de íons. Então, cada um tem sua particularidade. O nosso foco aqui é o campo magnético por meio de meios condutores sólidos, tá bom? Pelo menos por enquanto. Então, olha só, sobre uma carga em movimento, a relação fica dado bem parecido, mas fica dado por essa expressão matemática. Ou seja, a gente substitui o I e o L, né, a intensidade
da corrente elétrica e o comprimento do fio. Nós substituímos isso aqui pela carga elétrica e a velocidade com que ela se locomove. Por quê? Porque lá da mecânica, no início do ano, por exemplo, a gente estudou primeiro o seguinte: nós estudamos que corrente elétrica é a carga dividido pelo tempo. E na mecânica nós aprendemos que velocidade é distância, né, ΔS sobre o tempo. Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui, ó, essa corrente aqui, e substitui pela carga e o tempo, a gente pode dizer que o L, que é o comprimento, ele na verdade é o comprimento em que a carga vai se locomover, ou seja, vai ser o nosso ΔS. Então, fazendo algumas substituições, como eu mostrei na aula anterior, a gente chega nessa expressão aqui, envolvendo a velocidade. E, analogamente, né, a gente vai ter aqui só uma substituição. No lugar da corrente elétrica, a direção vai ser semelhante à direção da velocidade. Lembrando que é uma coisa bem simples. Por que a velocidade e a intensidade da corrente têm a mesma direção? Simples, porque a corrente ela se movimenta no mesmo sentido que a velocidade a velocidade das cargas vai apontar na mesma direção que as cargas se locomovem. No caso, a geração da corrente elétrica, tá bom? E aí a regra da mão direita vai continuar valendo, ó. Polegar aqui vale a velocidade, vai indicar a velocidade ou a corrente elétrica, palma da mão representa a força e o campo elétrico é representado pelas pontas dos dedos, tá? E usando a regra da mão direita, a gente sabe qual que é a direção e o sentido. No caso, se a palma estivesse apontada para baixo, a força elétrica teria essa direção aqui, tá? Se a palma estivesse apontada para baixo. Mas aí, claro, que se a palma estivesse apontada para baixo, a velocidade estaria apontada para a esquerda, ao invés de estar apontada para a direita. Então, isso aqui é só uma observação que, em alguma questão, a gente possa precisar para indicar o sentido e a direção dessas cargas. Bom, e aí, dando continuidade, claro, a gente estudou o fluxo magnético. Essa parte que eu vou falar para vocês, ela vai se encontrar no final do capítulo, tá? E o final do capítulo é na página 69, para quem quiser acompanhar lá. Já vou pular direto para essa parte, depois eu volto, porque é só um resumo daquilo que a gente já tem visto, tá? Deixa eu pular aqui, página 69, que aí vai ter todo o contexto sobre indução magnética, sobre fluxo magnético. E aí nós chegamos... Aí tem um cálculo da força eletromotriz, mas vamos direto ao ponto aqui na página 69, tá? Bom, as coisas que a gente tem que observar aqui na página 69, que seria o resumo do que nós temos aí nas páginas anteriores, né? Será o seguinte. Primeiro, essa relação aqui, ó. Nós temos, na verdade, antes dela a gente teve a lei de Faraday, mas aí a gente vai... Na verdade eu pulei, deixa eu voltar aqui, eu pulei uma página aqui, eu estou na página seguinte. Isso que não tá... É para começar com a indução eletromagnética, aí eu vou mostrar para vocês o que eu deveria ter mostrado antes. Que é esse aqui. Essa aqui eu peguei errado, essa aqui é depois. Então, vejam só. Então, vamos lá. Indução eletromagnética. Indução de uma voltagem ocorre quando um campo magnético varia com o tempo. Se o campo magnético no interior de um caminho condutor fechado varia de alguma maneira, uma voltagem será induzida através do caminho. Ou seja, nesse momento aqui, a gente tem um circuito fechado. Tá? Deixa eu mostrar nesse desenho aqui, ó. A gente tem um circuito fechado e se uma corrente elétrica é induzida aqui, junto com o campo magnético, então vai se criar uma voltagem induzida, tá? Por conta da... Se houver, claro, se houver variação do campo magnético nesse condutor. Se não houver variação, então não vai haver potencial elétrico. Lembre-se, a DDP... nós chamamos de diferença de potencial. O que é uma diferença de potencial, né? Alguns livros usam a letra U e o nosso material utiliza a letra V para indicar ele aqui, ó. A letra V para indicar a DDP ou
diferença de potencial, que é dado pela voltagem, tá? Voltagem é a unidade aqui associada à diferença de potencial ou tensão elétrica, tá? Então, o que acontece? Só vai haver diferença de potencial se de fato houver pontos em que haja diferentes potenciais, isto é, se num determinado ponto ele vale X, no outro determinado ponto ele vai valer Y. Se não houver essa diferença de potencial, então a gente não tem como criar essa voltagem, tá? Então ela vai ser nula. Se for constante, essa voltagem é nula, tá? Porque ela é uma diferença de potencial. Agora vamos para o fluxo magnético. O fluxo magnético, através de uma superfície, é tanto maior quanto for o número de linhas de indução que atravessam essa superfície. Então, a gente viu isso aqui na última aula, associado então a uma determinada área. Por isso que a fórmula matemática para calcular o fluxo magnético indicado pela letra grega φ, que está bem pequenininho aí, ó, φ, tá? Ela é dado pelo campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre o vetor B, que é o campo, e o vetor normal, a superfície. O vetor normal, a superfície, dado um plano, tá? Imagine que isso aqui é uma folha de papel. O vetor normal é aquele que aponta para cima da folha de papel, formando um ângulo de 90 graus. Lembrando que se a folha de papel ela estiver assim, ó, se ela estiver assim, na vertical, o vetor normal vai apontar nessa direção. E normal não é um vetor novo para a gente, né, para o nosso estudo. Por quê? Porque vocês já estudaram isso quando estudaram óptica. O vetor normal é aquele vetor imaginário que quando o raio... Deixa eu fazer um desenho aqui, né, explicando isso. Quando o raio de luz incide sobre a superfície refletora, nesse ponto cria-se uma reta que nós denominamos reta normal, e essa reta forma um ângulo de 90 graus com a superfície refletora, tá? E aí ela vai refletir com o mesmo ângulo, o ângulo de incidente vai ser igual ao ângulo de reflexão nesse contexto, tá? Nós vemos também o vetor normal quando nós estudamos mecânica. Onde que nós estudamos vetor normal? Nós estudamos naquela parte da física em que nós estudamos, por exemplo, corpos apoiados. Toda vez que eu tenho um corpo apoiado sobre a superfície, vai ter força normal, que aí geralmente ele se anula com a força peso, tá? Mas força normal, o vetor normal, ele não é um vetor novo. Claro que ele é aplicado em contextos diferentes. Aquele é uma força, aquele é uma reta imaginária, e aqui ela vai ser uma reta suporte, né? Vai ser um vetor suporte para a gente poder calcular aí o fluxo magnético, tá? Então é dado por essa expressão matemática aqui. Em seguida, na mesma aula passada, né, que a gente estudou fluxo magnético, a gente viu a lei de Lenz, ou melhor, a lei de Faraday. E o que diz a lei de Faraday? Ela diz o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui para vocês a imagem, né? Isso aqui vocês podem aproveitar e completar a apostila de vocês com isso que eu estou colocando aqui, ó. E o que diz a lei de Faraday? Ela fala o seguinte, ó, sempre que ocorrer uma variação do fluxo magnético, isto é, existir um fluxo magnético inicial, e com o passar do tempo vai existir um fluxo magnético final, houve uma mudança, sempre que ocorrer isso, através de um circuito fechado, então será estabelecida uma força eletromotriz induzida. O que é a força eletromotriz induzida, pessoal? A força eletromotriz induzida é justamente isso aqui, ó, a voltagem que ela é adquirida com a variação, nesse caso aqui, a variação do tempo e, além disso, a variação do fluxo magnético. Então, força eletromotriz induzida, ela é uma voltagem que foi induzida através da variação do fluxo magnético e, né, com relação ao tempo. Uma coisa interessante aqui que eu não falei para vocês, tá? Fiquem atentos. A unidade padrão para o fluxo magnético é Weber e do campo magnético Tesla. Daqui que a gente havia discutido sobre força permanece em Newton, tá? Não importa que tipo de estudo nós estamos fazendo, força permanece em Newton. Tem outras unidades para forças, mas dentro do sistema internacional de unidades é newtons a unidade que a gente segue como padrão.
Então aqui, isso aqui, até aqui a gente já estudou. Então nós abordamos a lei de Faraday, abordamos o fluxo magnético e agora, tá? Aí eu vou passar para vocês aquela imagem que eu tinha colocado antes errada, tá? Que é falando sobre a lei de Lenz, tá? Então olhem só o que que é a lei de Lenz, que é logo em seguida depois do fluxo, desculpa, depois da lei de Faraday, que foi essa aqui que a gente tem na apostila, tá? A lei de Lenz. O que que a lei de Lenz diz pra gente? A corrente induzida em um circuito tem. E aí, vou explicar uma coisa antes dessa lei. Então, o que acontece? Gente, quando existe uma diferença de potencial dentro do circuito, eu vou explicar nesse desenho aqui, ó. Deixa eu apagar esses ângulos aqui que a gente não vai precisar agora. Deixa eu apagar esse aqui. Então é o seguinte, ó. Quando a gente tem um circuito parecido com esse aqui, não necessariamente esse, mas veja o seguinte, o que vai acontecer? Se houver uma diferença de potencial, existe uma consequência física, tá? Que as coisas elas tendem a permanecer em equilíbrio. Existe um princípio na física que nós chamamos princípio da menor ação. Então as coisas elas sempre tendem a se equilibrar. Então, por exemplo, um raio, a gente estudou isso no início do ano. Um raio ele desce do céu para a Terra porque existe uma diferença de potencial, uma diferença de cargas elétricas entre o céu e a terra, e aí há essa rajada de eletricidade para que ele compense essa diferença. Ou seja, isso acontece porque é natural que as coisas entrem em equilíbrio, e nesse contexto aqui, em equilíbrio eletrostático em equilíbrio magnético, tá? Então o que acontece? Toda vez que houver uma diferença de potencial, ou seja, toda vez que for induzida uma força eletromotriz, que é uma voltagem que está associada a diferença de potencial, o que vai acontecer? As cargas elétricas que estão acumuladas num polo da bateria, por exemplo, elas tendem a se locomover e a irem para o polo negativo, porque a tendência dessa corrente é que os dois polos entrem em equilíbrio, tá? Essa seria a parte natural de se acontecer essa mudança. Então, devido ao fato de ter essa indução, a corrente induzida em um circuito tem um sentido tal que estabelece um campo magnético que sempre tende a se opor à variação do fluxo magnético que a produziu. Em outras palavras, se o fluxo magnético tem esse sentido, isso aqui vai ser o fluxo φ, né? A variação do fluxo tem esse sentido, então o campo magnético ele vai se opor a esse sentido, então ele vai ter o sentido oposto. Logo, o campo magnético, nesse contexto, dessa forma como eu estou representando para vocês, tá? Ele vai estar representado para baixo, tá bom? Então, isso é o que a lei de Lenz proporciona para a gente de uma forma bem simples, tá? Só para destacar para vocês, Lenz, ele é um físico russo, foi um físico russo, tá? Que apresentou essa lei em 1834. Faraday também descobriu o outro físico que a gente viu antes. Ele descobriu como determinar o sentido das correntes induzidas, mas não exprimiu seu resultado de uma forma tão simples como Lenz, tá? Essa foi a diferença entre os dois. Ele conseguiu descobrir, mas não conseguiu passar isso para frente de maneira simples como Lenz abordou, tá? Então, essa é a forma aí como a gente tem de analisar a lei de Lenz e a lei de Faraday que a gente viu até agora. Agora vamos pegar esse aqui, que é um dínamo, tá? Dínamo é um dispositivo que transforma energia cinética em energia elétrica, utilizando a variação do fluxo magnético através da área da espira. Gente, eu aconselho vocês, quem não assistiu ainda, né? Eu não sei se alguém já assistiu o filme O Menino que Inventou o Vento, se eu não me engano. Você já assistiu esse filme? Já, o meu já passou na sala, não lembro quem. Esse filme é bem interessante, por quê? Porque o rapazinho lá, ele usa um dínamo para gerar, transformar a energia eólica, né, da força do vento girando a hélice, passando pela bicicleta, pegando o dínamo e ele converteu aquilo em energia elétrica, tá? Ele utilizou o dínamo que tem essa propriedade, ele usa a variação do fluxo magnético através da espira para transformar energia cinética, ou seja, energia de movimento,
em energia elétrica, tá? Então é um filme bem interessante para abordar, para vocês verem, e é um filme baseado em fatos reais, né? Para vocês verem como isso é útil, tá? Claro, dentro do nosso contexto, isso aqui é bem útil. Transformador. O que é um transformador? É um dispositivo que transfere potência elétrica de uma bobina para outra por meio de indução magnética com o objetivo de transformar a voltagem de um valor para o outro. Geralmente, talvez nenhum de vocês saiba ou tenha isso na casa de vocês, mas existem residências que só têm uma fase de energia, ou seja, eles só possuem tomadas 110. Então, se você comprar um ar-condicionado, um chuveiro, algum eletroeletrônico aí que precise de uma voltagem de 220, você precisa comprar um transformador para fazer essa transformação de 110 para 220. Então, ele amplia a voltagem de um circuito. Tá? Então, o transformador ele vai fazer essa ampliação ou redução. Né? Geralmente, o pessoal compra para fazer nas residências para fazer uma mudança de voltagem para não precisar mudar toda a instalação elétrica da casa, tá bom? Então aí você vai ter uma rede de 220 sem a necessidade de no padrão da casa você ter uma rede associada bifásica que a gente chama, tá? Ou seja, você não precisar de 220 desde lá do padrão da sua casa. Aí nós temos o que, ó? O transformador ele vai possuir essa relação aqui, ó. A primeira voltagem é proporcional ao número de espiras do primário. A voltagem 1 sobre a voltagem 2 é igual ao número de espiras do 1 com o número de espira do outro. Mas, professor, o que é esse número de espira? Gente, uma bobina, ele é várias espiras circulares aqui. Eu vou pegar uma imagem aqui da internet para vocês verem com mais facilidade. Deixa eu pegar. Eu vou tentar encontrar uma que seja uma imagem tipo de uma foto real, tá? Não de isso aqui. Cria maior. Parece que o pessoal só tem imagem pequena aqui na internet. Aqui, ó. Eu vou copiar. Eu vou mostrar essa aqui primeiro, tá? Depois eu mostro uma. Essa aqui seria o tamanho grande, só para vocês verem, tá? Opa. Então aqui, ó. Isso aqui é uma espira, tá? É um formato de espira. Nesse caso aqui tem 8 espiras aqui, tá? Espiras, né? Lembre-se que a espira não começa aqui. Ela começa aqui, mas a contagem já começa a partir do anel, tá? De cada volta que ele dá. Aí aqui seria... Essa imagem que eu vou mostrar agora para vocês seria de uma imagem mais, digamos assim, real. Que ela vai aparecer bem pequena aqui. Talvez vocês nem consigam ver. Essa aqui, ó. Então, isso aqui é uma imagem mais comum. E vocês, se tiver ventilador em casa, não quebrem o ventilador, tá? Vocês podem olhar pelas frestazinhas, pelos espaços do lado do ventilador, da cabeça do ventilador ali. Vocês podem olhar que vocês vão ver vários fios como esse daqui. Aquilo lá é uma bobina, tá? São várias espiras emendadas umas nas outras, tá? Então é isso aí. Isso aí é uma espira, ok? Vamos mais para frente agora, dando continuidade. Deixa eu pegar aqui. O próximo passo agora a gente vê a onda eletromagnética, tá? E o espectro eletromagnético. Deixa eu pegar aqui para vocês, para a gente poder dar uma olhada aqui. A parte da lei de Lenz que eu acabei de falar para vocês se encontra na página 52 e 53, tá? Aí, essa parte que eu vou falar agora, ela não se encontra nessa parte de revisão final aqui, que é a parte da força eletromotriz induzida numa espira retangular, que geralmente a gente está vendo em espiras circulares. Está na página 54 e 55. Eu vou pegar para vocês antes de falar sobre essa parte do eletromagnetismo, das ondas eletromagnéticas, páginas 53, 54, 55, desculpem. Vocês vão ver essa parte que fala sobre a espira retangular, tá? Então, numa espira retangular, eu vou fazer só o resumo aqui.
Então deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então vamos lá, cálculo da força eletromotriz reduzida numa espira retangular. Então vejam só, uma espira retangular de largura L, com seu extremo GH, então a largura é L e o extremo aqui é GH, imerso no campo magnético aqui dentro, perpendicular ao seu plano, é puxada para a direita com velocidade constante V, por um agente externo. Considere que esse campo seja uniforme e que seus limites sejam estabelecidos pelas linhas da figura a seguir. Então, essa figura aqui. Lembrando que a área da espira cortada pelas linhas de indução é de x, L vezes x, tá? Aqui o livro gosta de usar a letra S para a área, tá? Geralmente nós usamos letra A no Brasil, né? A área é igual a L, que seria a largura, vezes a base, que é x. Essa base x aqui, ela é variável, né? Quanto mais você puxa a espira, menor fica a área. Quanto mais você empurra a espira para dentro, maior vai ser a área. Basicamente isso aqui é a forma da área. Aí ele vai explicar o seguinte para a gente, ó, o fluxo magnético φ, através da espira, num dado instante, é dado por essa expressão. Lembrando que aqui, como ele já indica para a gente que ela vai ser perpendicular, isso significa dizer que o ângulo vai ser de 90 graus, e a gente havia discutido aqui no início, deixa eu ver se é aqui, não, é aqui, que se o ângulo for de 90 graus, em algum lugar aqui eu devo ter apagado a questão do ângulo de 90 graus, né? Se o ângulo for de 90 graus, o seno de 90 é 1, e portanto não preciso usar o seno na fórmula do fluxo magnético aqui. E aí a expressão fica dada dessa forma. Como a área é Lx, eu posso tirar o S e colocar o Lx, tá? Isso aqui é só uma maneira diferente de nós reescrevermos a fórmula. Aí ele vai falar sobre a variação em relação ao tempo, que a gente viu aqui que essa variação em relação ao tempo é justamente a aplicação da lei de Faraday, que diz o seguinte, ó, o fluxo magnético dividido pelo tempo é igual à força eletromotriz. Então essa é o que a gente quer chegar, né? A gente quer chegar no cálculo da força eletromotriz. Então, fazendo a variação do fluxo magnético, vai ser o final menos o inicial, o tempo final menos o tempo inicial, e aí fazendo algumas substituições. Eu não vou fazer todas aqui, só para vocês verem que é só uma substituição matemática. Nós vamos ter que o valor da força eletromotriz nesse contexto aqui vai ser campo vezes o comprimento da espira, a largura da espira, desculpa, vezes a velocidade com que o agente externo retira a espira, tá? E aí ele, no livro, se vocês forem ver no livro, ele vai falar o seguinte: o sinal de menos foi omitido nessa expressão. Ele apenas nos permite determinar o sentido da corrente induzida, que, como analisamos na seção anterior, ela é obtida por meio da lei de Lenz, isto é, através da lei de Lenz. Deixa eu ver onde é que está aqui. Tem algum lugar por aqui, que lei de Faraday. Então a lei de Lenz vai falar o quê? Que essa corrente, ela vai ter o sentido que estabelece um campo magnético que sempre tende a se opor à variação do fluxo que a produziu. Então, esse vai ser o sentido aqui dela. E aí, para finalizar, ó, já que força eletromotriz, sem utilizar o fluxo, mas utilizando o campo, largura da espira retangular e a velocidade com que ela é puxada, além disso, nós podemos calcular a corrente. Lembre-se que da primeira lei de Ohm, DDP é igual a resistência vezes a corrente, tá? Então, se eu quero saber a corrente elétrica, eu passo a resistência dividindo, então, ou seja, é a voltagem dividido pela resistência. Só que a voltagem nesse contexto aqui nada mais é do que a força eletromotriz dividida pela resistência. Ora, se a força eletromotriz pode ser representada dessa maneira aqui, então eu venho aqui e substituo, que é isso daqui substituído aqui em cima. Lembrando também que nós poderíamos colocar, então, nesse contexto, que a corrente ela é menos a variação do fluxo dividido pelo tempo, dividido pela resistência elétrica,
né? Então, se você repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, vai ser menos a variação do fluxo dividido pela resistência vezes o tempo, tá? A variação do tempo. Então, tem diversas maneiras distintas de calcularmos. Não vale a pena a gente decorar todas. É mais importante nós decorarmos as principais, que são essas que ficam cercadinhas aqui na apostila de vocês. Vocês podem estar sempre anotando aí. Elas são mais importantes de serem aprendidas. Por quê? Porque, por exemplo, essa daqui você não precisa decorar essa. Você só precisa saber calcular essa e lembrar da primeira lei de Ohm que nós estudamos no início do ano. No início não, né? Mas pro meio do primeiro trimestre ali, a gente já vinha estudando isso, tá? Vamos fazer um exercício, uns exemplos do livro mesmo, para a gente compreender melhor a aplicação desse conteúdo aqui, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Por enquanto, não. Então vamos lá. Tranquilo. Muito bom, então, pegando aqui, eu vou pegar o exercício 4, tá? Da página 55. É um exercício que já está resolvido aí na apostila. Lembre-se que a maioria dos exercícios, todos os exercícios que eu passo para vocês, eles já são resolvidos, tá? Nem que seja na internet. Porque eu não fico criando questões para vocês fazerem. Haja visto que eu preciso viver um pouco também, né? Não só viver dando aula e fazendo exercício. Demora muito pra gente fazer e criar. E, enfim, vamos lá. Vou copiar só as questões aqui. Na verdade, eu acho que eu vou mostrar logo tudo para vocês, né? Deixa eu pegar aqui. Então a questão é essa aqui, ó. Questão 4, tá? Então a questão 4 ela fala o seguinte, ó. Deixa eu logo copiar todos os itens aqui. Olha só, pessoal. Então, a questão 4 ela fala o seguinte, ó. Na figura a seguir, a largura vale 2 metros, a velocidade vale meio metro por segundo e o campo é o campo magnético da Terra apontado perpendicularmente para fora da página. Isso aqui é só para a gente poder utilizar sem o seno, tá? Para ficar mais fácil de calcular. E aí ele fala o seguinte, que o campo magnético da Terra é dado por esse valorzinho aqui, 6 vezes 10 a menos 5 Tesla. A resistência do circuito, blá blá blá, supostamente constante, é 1,2 vezes 10 a menos 5 ohms. Aí ele pede na letra A para a gente calcular a força eletromotriz. Bom, a letra A é simplesmente nós usarmos a expressão encontrada aqui. Força eletromotriz é campo, largura e velocidade. Bem simples, tá? É só substituir aí, não tem segredo nenhum. Então vamos lá. O campo vale 6. Então 6 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes a largura, que é 2 metros. Vezes a velocidade, que é meio metro por segundo. Pronto. Temos aqui agora, só multiplicar aqui. 2 vezes meio é 1. E 1 vezes 6 é 6. Então fica 6 vezes 10 a menos 5. Tá? Unidade de força eletromotriz é volts, que é uma voltagem aí, tá? Uma diferença de potencial elétrico. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Não, tô tranquilo. Beleza. Então, item B. Quais são o valor e o sentido da corrente induzida na espira? Então vamos calcular a corrente, né? Para calcular a corrente é bem simples. Calcular a corrente é só a gente pegar essa fórmula aqui, ó. A corrente é a força eletromotriz induzida dividido pela resistência elétrica. E ele dá isso pra gente, ó. Se vocês observarem, a força eletromotriz nós calculamos, beleza? E a resistência ele indica aqui pra gente, ó. 1,2 vezes 10 a menos 5. Pronto. Aí a gente pode simplificar o 10 à quinta, porque qualquer coisa dividido pela mesma, com exceção do zero, tá, gente? Em números reais, é sempre 1, então pode cortar. E 6 dividido para 1 vai ficar 6 sobre 1,2.
Aqui a minha dica é multiplica por 10 para tirar a vírgula em cima e embaixo, e aí você vai ter 60 dividido para 12, tá? O número que eu multiplico por 12 que dá 60 é 5, ou seja, a corrente elétrica aí vai ser igual a 5. Aí a segunda pergunta seria o quê? Quanto que vai valer, ou melhor, qual que vai ser o sentido dessa corrente elétrica? Então a gente vai utilizar a lei de Lenz. Ó. Quando AB, essa arte aqui, ó, AB, se move para a direita, o fluxo magnético através da área AB desse retângulo diminui, ou seja, o fluxo vai diminuir. O módulo do campo magnético e o ângulo permanecem constantes, eles não mudam, mas a área, essa áreazinha aqui vai diminuindo, tá? Ou seja, ela diminui. Logo, a corrente induzida será estabelecida no sentido tal que originará um campo B no mesmo sentido do campo terrestre, ou seja, para fora da folha, como se estivesse apontando para os nossos olhos, tá? Esse campo ele tende a se opor à diminuição do fluxo magnético. Aplicando a regra da mão direita, o polegar vai indicar o sentido do campo e os demais dedos o sentido da corrente. Concluímos, quando você fecha a sua mão, você vai concluir que é no sentido anti-horário. O polegar vai estar apontando para o seu olho, ele é o campo, e a sua mão vai fechar no sentido anti-horário. Então isso significa que quando ela fechar, ela vai representar aí o sentido anti-horário. Deixa eu ligar a câmera aqui, só para vocês darem uma olhada. Deu falando para vocês sobre isso aí para ficar mais claro. Não sei se vocês vão conseguir me ver direito. Vamos ver aí se dá certo. Então basicamente é o seguinte, ó, polegar ele vai representar o campo, e a questão fala pra gente que o polegar está apontando para fora da folha, então ele está apontando para o seu rosto. Suas mãos os seus outros dedos vão representar aí o valor, o sentido, né? Quando você fechar sua mão, já que ela está apontando para o seu rosto, quando você fechar sua mão, você vai perceber que é o sentido anti-horário. O sentido anti-horário é o sentido contrário do relógio, tá? Quando você fechar sua mão, você vai perceber que é o sentido anti-horário. Então, nesse contexto aqui, dessa questão, o sentido desse probleminha aqui, dessa corrente induzida, vai ser o anti-horário, tá? Só utilizando aí a regra da mão direita para representar para a gente. Uma dica, tá, pessoal? Deem sempre uma olhada nas regras da mão direita, porque existe 3 aí que nós já abordamos, tá? Vocês podem ver aqui que tem 2, tá? Essas 2 são a mesma, tá? Mas mesmo assim, são regras da mão direita. Tem mais uma que envolve só o campo magnético e corrente elétrica. É muito importante vocês darem uma olhada nelas, para sempre estar com a mente fresquinha aí na hora de fazer essas questões, tá? Agora vamos para o item C. O item C pergunta quais são o valor e o sentido da... Opa, li errado, eu li a letra B. Qual é o valor da força que atua sobre cada elétron no fio devido ao seu movimento no campo magnético? Então, observe uma coisa importante. Quando a gente vai calcular a força, a gente observa que temos 2 fórmulas para a força. Mas ele pede a força que inclui o valor da carga. Então, a gente vai estar utilizando a formulazinha que inclui a carga. Força é igual ao campo vezes a carga vezes a velocidade vezes o seno do ângulo. Lembre-se que o seno está formando um ângulo de 90 graus. Portanto, seno de 90 é 1. Tá? Como ele quer saber de cada elétron, aí é que vai uma coisa que a gente estudou no iniciozinho do ano, deste ano. Tá? O valor, deixa eu fazer essa observação aqui, tá? O valor de uma carga elementar, lembrando para vocês, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, tá? Isso aqui a gente estudou no início do ano e que agora a gente está retomando aí, que já que ele quer em cada elétron. E aí a gente vai observar o que mais? O campo magnético vale 6 vezes 10 a menos 5 e a velocidade 0,5. Fazendo isso, nós vamos calcular a força magnética. Portanto, força é igual ao campo, 6 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a velocidade, que vale meio, vezes o seno de 90 graus, que é 1. Né? O que é bom demais. Aí, claro,
Agora é só fazer o cálculo. 6 vezes 1,6, que vai dar 9,6. Aí vezes meio, que dá 4,8. Ou seja, aqui vai ficar 4,8 vezes 10. Aí aqui eu vou somar os expoentes. Menos 5, menos 19, vai dar menos 24 newtons, tá, pessoal? Então o valor da força vai ser 4,8 vezes 10 a menos 24 newtons. Essa é a força elétrica em cada elétron que passa aí, que passa na nossa espira, tá bom? Alguma dúvida? Não. Muito bom. Continuando então. Vamos lá. A próxima coisa que a gente tem que fazer agora, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o que mandou no chat aqui. Tudo tranquilo. É isso aí, Davi. Muito bom. Então agora falta fazer letra D. Letra D fala o seguinte: que força deve um agente externo fazer de maneira a manter a arte se movendo com velocidade constante? Bom, a força do agente externo deve ser igual e contrária à força exercida pelo campo magnético sobre a corrente no trecho AB. Ou seja, essa força ela deve ser o quê? F igual ao campo da Terra. Tá? É a mesma formulazinha que a gente vai ter que utilizar aqui. F. Na verdade, nós não vamos usar essa fórmula, usar outra, tá? Campo vezes corrente vezes o comprimento, né? Vezes o seno do ângulo. Novamente o seno vai ser 1, né? Mas vamos lá, substituir os valores. Então a força vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 5, que a gente quer saber o valor dela. A corrente nós calculamos aqui no item B, deu 5 amperes. Vezes o comprimento da haste, que lá na introdução da questão ele diz que é 2, na largura, na verdade. 2 vezes o que? Vezes o seno desse carinha, né? O seno de 91. Então agora é só multiplicar. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 10 a menos 5. E aí, convertendo em notação científica, 6 vezes 10 elevado a menos 4, unidade de força, newtons. Essa deve ser a força que um agente externo, por exemplo, uma pessoa ou uma máquina, tem que estar exercendo sobre a espira para que ela continue em movimento constante, tá? Com movimento e velocidade constante. Então, utilizando a regra da mão direita, né, ele pede o sentido também? Não, só pede a força, mas vocês vão observar no item D, vocês vão observar o seguinte, que na solução lá ele vai falar, utilizando a regra da mão direita, o polegar apontando no sentido da corrente e os demais dedos no sentido do campo magnético, a força aponta para a esquerda. Logo, o agente externo deve fazer uma força igual para a direita, já que está apontando para a esquerda, o outro tem que fazer para a direita, tá? Enfim, seria esse o resumo. Aí na letra E, é pedido para a gente calcular a potência que está sendo fornecida pela força eletromotriz induzida ao circuito e compare com aquela transformada em energia térmica pela resistência da espira A, B, C e D. Então, basicamente, aqui nós vamos calcular duas potências. A gente tem que lembrar o seguinte. A potência produzida, tá? Então, nós vamos fazer aqui a primeira parte. A potência produzida, ela é a DDP vezes a corrente. Mas no nosso contexto aqui é a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. Isto é, a força eletromotriz foi dada como 6 vezes 10 a menos 5. Então a gente vai substituir aqui, 6 vezes 10 a menos 5 vezes a corrente, que vale 5. Tá? Então vai ficar 30 vezes 10 a menos 5. E aí, transformando em notação científica, 3 vezes 10 elevado a menos 4 unidades de potência, watts. E agora nós vamos ter que calcular a potência que é dissipada. A potência dissipada pela resistência é calculada pela resistência. Resistência vezes a corrente ao quadrado. E aí é só substituir. A resistência do circuito vale isso aqui, 1,2 vezes 10 a menos 5. A gente substitui no lugar da resistência. Vezes a corrente elétrica ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado. E já vou multiplicar na calculadora aqui. 1,2 vezes 25
que é o valor aí do 5 ao quadrado, né? O resultado vai dar 30. Então fica 30 vezes 10 a menos 5, que também, né, transforma em notação científica, vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 4. Bom, esse resultado é esperado em função da conservação da energia, né? Trabalho realizado pelo agente externo, energia elétrica, em energia térmica, tá? Então, basicamente aqui, no modelo ideal, pelo menos, a ideia é que o trabalho, tá? O trabalho ele seja transformado em energia elétrica, que é transformado em energia térmica, tá? Que é calor. Então existe um ciclo aqui, inclusive vocês estudaram, ou pelo menos deveriam ter estudado, as máquinas térmicas no segundo ano do ensino médio, depois de estudar as transformações térmicas, tá? Então não é um conteúdo novinho para vocês, é um conteúdo antigo que foi abordado ano passado. Ficou alguma dúvida, pessoal? Essa questão ela é bem legal porque ela é bem completa em relação a esse conteúdo, tá? Ela faz essa abordagem de forma bem interessante. Bom, a outra parte que nós temos seria a parte do transformador, tá? Eu vou fazer uma questão sobre transformador, que é uma questão, que é questão 5, tá? O exemplo 5 da apostila. Novamente eu vou dar continuidade aqui. O valor da carga vai ser sempre fixa? Não geralmente, Camille, o valor da carga ela vai ser sempre fixa quando você quer calcular de uma carga, né? Porque se for da corrente em si, ela não é fixa, né? Na verdade, são várias cargas que estão passando. Mas aí depende do contexto. Em geral, para você calcular a carga em específico, ele vai pedir um valor fixo, sim. Porque se ele pedir um valor aleatório, não fica tão, digamos assim, interessante de se fazer, tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma aqui do transformador. Porque, tá, só retomando. A questão de você ter cargas variáveis e tal, geralmente a carga variável já é a corrente elétrica. Porque a corrente é justamente isso, né? A carga dividida pelo tempo. Agora vamos fazer uma de transformador. Deixa eu pegar aqui. Eu vou até colocar a resposta já, que aí eu só explico a resposta a partir do livro mesmo, pra gente não perder tanto tempo assim escrevendo, né? Já que já está tudo escrito. Se precisar de alguma observação do que já tem escrito aqui, aí eu escrevo, tá? Bom, então vamos lá, questão 5, ela vai abordar o seguinte, ó. Um transformador tem 100 voltas no primeiro e 200 voltas no secundário, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou explicar bonitinho aqui para vocês. Então vamos lá. Um transformador tem 100 voltas no primário e 200 voltas no secundário. O primário é ligado a uma voltagem alternada de 110 volts e a corrente que o atravessa vale 5 amperes. Considerando que o transformador seja ideal, sem perda de energia, determine. Letra A voltagem alternada no secundário. Então aqui nós temos as grandezas, tá? Ó, a volta do primário, as voltas do secundário, a voltagem do primário e a corrente que atravessa. A relação de grandeza entre eles é uma regra de 3, se vocês perceberem. Ó. A volta do primeiro, a voltagem do primeiro com as voltas do primeiro, a voltagem do segundo com as voltas do segundo, tá? Se vocês prestarem atenção, isso aqui é uma regra de 3, você multiplica cruzado e acha o resultado, tá? É só você fazer 100 sobre... não, ele não fala... 110 na verdade, tá, gente? 110. Deixa eu corrigir aqui. 110 sobre o valor 2, a segunda voltagem, 100 sobre 200, tá? Para facilitar o cálculo aqui, a gente só corta aqui. E aí você faz 2 vezes 110, 220. E aí 1 vezes V2. Então é uma questão bem tranquila. É só você aplicar a regra de 3, tá? E a letra B, calcular, determinar a corrente alternada no secundário. Ora, a relação vai ser dada da seguinte maneira. Lembrem-se que
a resistência elétrica permanece constante. Então, se ela permanece constante, essa corrente pode ser determinada através da relação que expressa a conservação de energia. Basicamente, seria a potência, né? Potência, pessoal, é DDP, deixa eu já escrever R aqui, mas não é. É também, mas eu não quero usar R. Potência, ela é V vezes I. E basicamente a gente poderia dizer o seguinte: nos dois momentos a potência tem que ser a mesma. Então, para a potência ser a mesma, tem que existir essa relação matemática. Então, se nós substituirmos os 110 e os 220 encontrados aqui, nessa expressão, nós vamos encontrar o secundário, tá? Para quem tiver dificuldade, basta fazer isso aqui, ó. A voltagem do primário é 110, a corrente é 5, indicado aqui na questão. Igual a voltagem do secundário, que a gente calculou 220, a corrente é I. É só passar dividindo. 110 vezes 5, dividido para 220, igual a 1. Pronto. Aí é só dividir. Vai dar 2,5. Tá? 110 e 220, nós podemos dividir por 110 em cima e baixo. E aí vai ficar 5 sobre 2. Que é 2,5, tá? Aqui a forma de resolver aqui é bem simples, é só aplicar também multiplicação cruzada ou passo dividindo, enfim, a forma você escolhe como você achar mais interessante. No item C, pede-se para a gente calcular a potência de entrada do primário, que é justamente isso aqui, ó. A potência é só você multiplicar 5 vezes 110, que vai dar 550, que é essa fórmula. E a do secundário, pela conservação de energia, tem que ser a mesma, né? Já que a corrente, se você prestar atenção, é 2,5, 2,5 vezes 220 vai dar também 550, tá? Então, basicamente, é isso que a questão traz pra gente. Essa questão do transformador. Ficou alguma dúvida? Por enquanto não, com o senhor esclarecendo, destrinchando as questões, Tá. é fácil. Não, porque o problema é fazer só, né? Aham. Desculpem aí. Então, assim, basicamente, tudo que a gente viu, que a gente está fazendo até agora, é pegar algumas relações e aplicar aqui. Só acrescentem aqui na do transformador, pessoal, essa relação. O V vezes I, tá? Do primário é igual ao V vezes I do secundário, tá? Acrescentem essa fórmula aqui, porque ela não aparece aqui, mas ela é necessária para a gente calcular tanto a questão sobre potência, que como vocês podem ver, ó, quanto para calcular a relação da corrente. Isso porque é dado pela conservação de energia, tá? É importante anotar aí essa formulazinha aqui. Só um minutinho, eu vou tomar uma água, aí a gente vai fazer a parte das ondas eletromagnéticas. Pronto, pessoal. Vamos lá retornar. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as ondas eletromagnéticas. Eu vou mostrar alguns prints aqui. Tá? E depois a gente vai pegar lá no finalzinho só o esquema da referente às ondas eletromagnéticas.
Provavelmente vocês estudaram ondulatório no final do ano passado, vocês lembram? Não, eu não lembro. Não lembro de ondulatória? Velocidade. Bom, então vamos lá, né? Vamos ver o que eu consigo fazer então. Gente, existe um conteúdo da física chamado ondulatória. A ondulatória, ela estuda o, o movimento de energia sem a necessidade de meios materiais para levar ela. Por exemplo, a gente poderia estudar uma corda balançando, tá? Nós poderíamos estudar as ondas que são criadas no mar. Nós poderíamos estudar, por exemplo, o Wi-Fi, o Bluetooth, ondas de rádio, ondas de TV, as ondas ultravioletas, raio-x, infravermelho. A gente poderia utilizar aí vários aspectos. O nosso abordagem aqui, como nós estamos estudando eletromagnetismo, existem ondas que são consideradas ondas eletromagnéticas. O que são esses tipos de ondas? São ondas que se propagam sem a necessidade de um meio material para se locomover. Por exemplo, o som, ele é uma onda, mas ele só sai da nossa boca, por exemplo, e vai até a pessoa que está ouvindo, porque existe um meio material para levar ela. No caso, o ar. Na nossa condição agora, nós temos, por exemplo, o microfone do notebook que transforma em sinal digital, envia via internet para os servidores do Google. Os servidores do Google pegam e enviam para a casa de vocês, o fone de ouvido de vocês, ou a caixinha de som, pega e transfere para vocês aí esse áudio. Então ele precisa de um meio material para se locomover, tá? No mínimo o ar. Ondas eletromagnéticas, elas não precisam então disso. É uma perturbação? Uma onda é um conjunto de perturbações. Uma onda. Existe o pulso, tá? Eu dei aula disso aqui ontem para o pessoal do segundo ano. E aí eu até peço para vocês, se vocês quiserem, ontem não, segunda, tá? Se vocês quiserem entender melhor sobre essa parte de ondas no modo geral, eu aconselho vocês assistirem o último vídeo que eu mandei, último não, que eu já mandei vídeo hoje, então vejam lá, procurem um vídeo de ondulatória, tem uma playlist chamada ondulatória, só tem um vídeo lá que foi a primeira aula de ondulatória que eu dei esse ano, que eu vou explicar direitinho o que é uma onda, o que é um pulso, o que são oscilações, o que é um oscilador harmônico, o que é um oscilador harmônico simples. Dá uma olhada lá, porque eu vou abordar essas características para a gente não, digamos assim, ter aula de ondulatória agora, que o processo agora é a gente estudar as ondas eletromagnéticas, pois, como o nome já sugere, né, elas estão associadas ao eletromagnetismo, que é o nosso foco, né, o nosso estudo aqui. Né, não, eu sei que seria interessante eu trazer isso para vocês agora, talvez, né, mas a gente não vai ter tempo para fazer essa abordagem, então eu vou pedir vocês para fazerem isso aí. Eu tirei aqui errado. Deixa eu abrir um outro aqui que eu buguei tudo ali. Então essa é a nossa primeira imagem, tá? Nós vamos abordar aqui as ondas eletromagnéticas. A página, pessoal, disso aqui é a página 64, tá? Bom, vamos pensar no seguinte. Se a gente colocar um anel metálico aqui entre os polos de um eletroímã, o que é um eletroímã? O eletroímã é um ímã artificial criado por meios de correntes elétricas, tá? Então, se colocarmos um anel entre os polos de um eletroímã, por uma corrente elétrica crescente, uma corrente será induzida nesse anel, como é mostrado nessa figura. Então, aqui nós temos um eletroímã. Vejam que esse fio enrolado aqui, essa bobina enrolada aqui nessas pontas, é que gera o eletroímã. Então, vai haver uma passagem de corrente. Então, esse anel ele vai ficar eletrizado, né? Vai haver uma corrente elétrica induzida nesse anel, ou seja, os elétrons, as cargas elétricas vão ficar se mexendo aqui dentro, gerando corrente devido à indução.
A variação do fluxo magnético com o tempo, através da área do anel, faz aparecer um campo elétrico induzido no anel. Esse campo elétrico é que vai gerar, então, a corrente induzida. Esse experimento nos leva a concluir que, como as cargas foram colocadas em movimento, um campo elétrico gerado pela variação do fluxo magnético com o tempo atuou sobre ela. Esse campo elétrico induzido pode também ser representado por meio de linhas de indução, de linhas de força. Essas linhas são círculos fechados, concêntricos e dispostos em planos perpendiculares às linhas de indução, tá? Basicamente vai ser o que essa imagem vai trazer para a gente aqui, essa segunda imagem. Tá? São esses círculos concêntricos aqui, tá bom? Ele vai falar mais o seguinte pra gente ler. Isso aqui eu tô tudo lendo na apostila, na nossa apostila, tá? Mas lembre-se que para que um campo elétrico seja induzido, não é necessário a existência do anel metálico. Esse condutor só confirma a presença do campo magnético, ou seja, o anel ele seria somente para a gente testar se de fato existe ou não. Então, o anel ele seria um material de prova, um material de confirmação. Então, basicamente, nós só precisamos disso aqui, ó, campo magnético variável. Aqui nós temos um campo elétrico gerado aqui, ó, um campo elétrico, tá? As linhas concêntricas. E aí na figura A, ele diz o seguinte, ó, sentido das linhas de força de um campo elétrico criado pela variação do campo magnético com o tempo, que esse carinha aqui foi modificado. Então, essas linhas vão ser criadas. Quanto mais rapidamente o valor do campo variar, maior será o valor do campo elétrico. Então, quanto mais esse fluxo aqui, o campo magnético varia, mais o campo elétrico varia também. Deixa eu adicionar. Quem que está entrando agora, Deus? Bem tarde. Então, vamos lá. Voltando aqui. Esse aqui é o do campo que vai ser criado. Então, a gente vai ter a nossa primeira observação importante aqui. Grifem aí na apostila de vocês. Ó. A variação de um campo magnético com o tempo em uma determinada região do espaço gera um campo magnético. Desculpa, a variação do campo gera um campo elétrico, resumidamente, tá? Então, isso aqui é interessante, por quê? Porque tudo aquilo que a gente estudou no início do ano, envolvendo campo magnético, cargas elétricas, envolvendo campo elétrico, força elétrica e cargas elétricas, todas aquelas observações, elas vão continuar sendo válidas aqui, ou aplicáveis aqui, graças a essa variação do campo magnético. Ou seja, a gente consegue gerar cargas elétricas, ou a gente consegue gerar cargas, não gerar cargas elétricas, a gente consegue fazer com que essas cargas elas virem corrente elétrica através do campo magnético. Há um movimento de cargas aí, e aquelas relações que nós estudamos no início do ano vão valer dentro desse contexto, tá? Lembre-se que no primeiro dia de aula, quando nós começamos a estudar o campo elétrico, eu até mencionei com vocês que esse é um campo de estudo em que ele foi baseado para a gente poder criar as hidrelétricas e criar toda a conversão de energia de uma modalidade que não é elétrica em energia elétrica através dos ímãs, tá? Lá na apostila vocês vão ver várias curiosidades, várias coisas interessantes que diz respeito ao campo magnético, tá? Que eu não vou ler com vocês aqui, pois é uma questão mais de leitura, então é bem interessante que vocês leiam para fixar na mente de vocês. E aí, nós vamos ter uma segunda observação importante aqui, que é essa aqui, ó. A variação de um campo elétrico com o tempo gera em uma região do espaço um campo magnético. Em outras palavras, isso aqui é bem importante, que é uma relação de ida e volta. O que é essa relação de ida e volta? Nós temos que o campo magnético gera um campo elétrico e nós temos que o campo elétrico gera um campo magnético e vice-versa. Então, eles estão intimamente relacionados. Então, existe uma relação direta entre o campo elétrico e o campo eletromagnético. Alguma dúvida, pessoal? Não, por enquanto está sendo claro. Então, muito bom. Então, essa é a relação direta que acontece entre essas duas grandezas muito importantes, tá? Quando a gente vai estudar, por exemplo, a parte
eletromagnetismo, das ondas eletromagnéticas, a gente vai perceber o seguinte: as ondas eletromagnéticas, elas possuem uma forma de se propagar, que é o próximo tópico na página 65 da apostila que a gente tem que estudar, tá? A propagação do campo magnético. E aí, essa imagenzinha bonitinha aqui vai mostrar um pouquinho pra gente o formato dessa propagação aqui do campo magnético. Uma onda eletromagnética é constituída pelos campos B, campo magnético B, campo elétrico E, e aqui vocês vão perceber o B' e o E', tá? Que seria o sentido oposto. Observem que aqui é gerado o campo eletromagnético e a propagação é sempre no modo circular, tá? Essa é uma onda, pessoal, transversal. Existem dois tipos de ondas quanto à forma da onda: as ondas longitudinais e as ondas transversais. Ondas transversais são aquelas ondas em que, vou pegar como exemplo uma corda balançando. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar a apostila do segundo ano, tá? Vou pegar aqui a apostila do segundo ano, porque eu já tenho uma imagem pronta aqui dessa parte aqui que é legal para mostrar para vocês de acordo com essa imagem, tá? Deixa eu ver se eu já tenho ela aqui, que eu fiz na última aula com eles. Bom, não tem um salvo aqui, eu vou ter que pegar na internet. Vai demorar muito, então deixa eu tentar desenhar aqui que vai ser melhor. A gente vai ter dois tipos de ondas básicas, pessoal. Imagina o seguinte, ó, uma corda, tá? Você balançando uma corda, então ela vai ter esse formato aqui. A onda, ela se propaga para cima, para baixo, para cima e para baixo, enquanto que o sinal ele é enviado nessa direção, tá? A onda vai para cima e para baixo. Existe outra forma também de vamos pegar, por exemplo, uma mola. Você segurando uma mola e você empurra essa mola. Então essa mola vai para frente e para trás, né? Então ela vai ter o mesmo sentido, o sentido com que você mexe a mola, tá bom? Deixa eu refazer então, agora que vai ser melhor. Vamos pensar na mola o seguinte: você balançando uma mola para cima e para baixo. Lembra de um brinquedinho de mola? Deixa eu pegar aqui a imagem de mola aqui, deixa eu ver aqui. Eu não sei se vocês lembram desse brinquedo aqui, ó. Vocês lembram desse brinquedo aqui? Agora lembrei. Certo? Uhum. Então imagina o seguinte: você pega esse brinquedo aqui e você simplesmente joga ele para frente e para trás. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai esticar para cá e vai voltar, certo? Se você pegar esse brinquedo aqui e ficar mexendo ele para cima e para baixo, ele vai formar essas ondas. Então existem dois formatos de ondas diferentes: as longitudinais, em que você mexe a mola para frente e para trás, então essa mola vai sempre se deslocar para frente e para trás, do mesmo formato que você movimentou ela, e você pode ficar balançando ela como se fosse uma corda. Então essa corda ela vai ter um movimento para cima e para baixo, só que ele vai ter assintoticamente, os picos eles vão se movimentando para frente, ó. E os vales também vão se movimentando aqui, vão se modificando, andando sobre a corda. No caso aqui, sobre essa mola aqui. O que acontece? Nesse tipo de onda, nós chamamos ela de onda transversal. E esse tipo de onda, nós chamamos ela de longitudinal. As ondas eletromagnéticas, ela tem essa consequência de se propagar de forma transversal. Então a figura, essa outra figura que eu vou mostrar para vocês aqui, não aquela que a gente já viu, né? Mas essa figurinha aqui, ó, achei. Essa figura aqui vai mostrar um pouco melhor a representação de uma onda eletromagnética. Então vocês vão perceber que uma parte dela tem tem a mesma direção aqui do campo magnético campo elétrico E, o E é o campo elétrico,
e o campo magnético B, tá? Então essa parte de verde vai ter essa direção do campo magnético e a parte de laranja tem a direção do campo elétrico, ou seja, uma parte dela é transversal e a outra parte longitudinal, tá? Então basicamente é assim que ela se propaga. Aí uma das coisas que nós precisamos sempre estar calculando em relação às ondas eletromagnéticas é nós observarmos o seguinte: as ondas eletromagnéticas elas se propagam com velocidade igual à velocidade da luz. Na ondulatória, nós utilizamos a seguinte fórmula: a velocidade de uma onda eletromagnética, de uma onda qualquer, é dado pelo comprimento de onda vezes a frequência. A frequência é dada em hertz. O comprimento de onda é uma distância, então ela é dada em metros, e a velocidade, metros por segundo. Então, nesse contexto, a velocidade é igual à velocidade da luz, que é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Tá? Vocês vão encontrar essa fórmulazinha aqui na página 66 do livro. Tá? Então, essa aqui é a fórmula utilizada para a gente calcular a velocidade da propagação de uma onda eletromagnética. O próximo passo seria nós observarmos o espectro eletromagnético. Tá? O que é o espectro eletromagnético? Seria uma escala em que nós observamos digamos assim, as cores das ondas. Tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, isso que está esse 10 ao quadrado, 10 à quarta, 10 à sexta, é esse carinha aqui, ó. Aqui, deixa eu ver, aqui. Não é aqui, aqui, ó. É esse lambda aqui, ó. É esse comprimento da onda. O que é o comprimento da onda? O comprimento da onda é a distância de um vale para o outro, tá? Esse aqui é o comprimento da onda. Não é a crista? Também. Isso que eu apontei é a crista, mas também é do vale para o outro, tá? Obrigado. Mas continua sendo válido. Não necessariamente precisa ser crista ou vale, tá? Para a gente fazer esse cálculo. Pode ser qualquer ponto da onda. Por exemplo, se você pegar esse ponto, você precisa saber a distância desse ponto para esse ponto aqui, ó. Tá? Só não pode ser, por exemplo, esse aqui com esse aqui de cima. Aí não faz sentido nenhum, tá bom? Então, geralmente nós escolhemos os pontos mais altos porque ele é o mais, digamos assim, é o mais visível para a gente poder analisar. Não tem erro, né? Ou o mais baixo, mas a gente não necessariamente precisa estar amarrado a esses dois valorzinhos aqui, tá? Ou a crista ou o vale. Não precisa ser sempre eles, tá? Então vamos lá. Então aqui nós temos o seguinte, ó. Com comprimentos de ondas, tá? De 10 ao quadrado a 10 a sexta, nós temos as ondas de rádio e as ondas de TV. As micro-ondas ficam entre 10 a oitava e 10 a décima. O infravermelho entre 10 a décima e 10 a décima 14. A luz visível entre 10 a 14 e 10 a 16. Ultravioleta entre 10 a 16 e 10 a 18. Entre 10 a 18 a 10 a 22 o raio-x. Entre 10 e 22 mais ou menos aqui a 10 a 24 nós temos os raios gamas, tá? Então aqui nós temos as ondas que nós comumente associamos a alguma coisa na vida real. Aqui vocês podem ver as imagens aqui, página 66 do livro, tá? O espectro eletromagnético, indicado aqui. Os limites dos intervalos de frequência classificados na figura não são rígidos. Assim, por exemplo, o infravermelho não começa exatamente no 10 elevado a 14 Hz, nem a luz visível termina precisamente nessa frequência. Eu falei errado, tá, gente? Esses valores aqui são de frequências. Até escrito aqui eu falei que era comprimento de onda, mas não tem nada a ver com comprimento de onda, tá? Como que eu sei qual que é o comprimento de onda de cada uma delas? Simples, é só usar essa forma. Comprimento de onda é só a gente passar a frequência dividindo. Então, o comprimento de onda vai ser a frequência... Desculpa, não frequência. Velocidade dividida pela frequência, tá? Então, é só você pegar a velocidade da luz e dividir por cada uma dessas frequências aqui, você vai saber qual que é o comprimento da onda de cada um desses itens aqui no espectro das ondas eletromagnéticas, tá? E aí, vai ter algumas outras coisas no livro, eu aconselho vocês a darem uma lida, tá? Referente a isso. E aí vem a última parte que falta daquele esquema que fica no final de cada conteúdo do livro,
Então a gente já está finalizando esse conteúdo, graças ao bom Deus. Que eu vou mostrar essa imagem para vocês agora, referente a onda eletromagnética e ao espectro. Essa última imagem aqui, para nós encerrarmos nossa aula. Então, onda eletromagnética é a onda que transporta energia emitida por uma carga oscilante, frequentemente são elétrons, e que é composta de campo elétrico e campo magnético, oscilantes que constantemente regeneram um ao outro. Então a gente tem aqui esse negocinho aqui bem legal. Lembrando que eles se regeneram porque por um campo magnético gera-se um campo elétrico e do campo elétrico gera-se um campo magnético. Então eles vão sempre aí consequentemente se regenerando. E aqui nós temos o espectro eletromagnético, que é uma faixa de frequência das ondas eletromagnéticas que se estende desde as frequências das ondas de rádio até as dos raios gamas, conforme a gente viu aqui. Então, essa foi nossa aula de hoje, viu, pessoal? Espero que todo mundo tenha compreendido.